Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Neemias capítulo 2. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar meu agradecimento ao pastor Manuel Ferreira pela riquíssima oportunidade de estar ministrando a um grupo, muito obrigado, seleto de seus obreiros e líderes do campo da de Campinas. Eu, na verdade, sou muito edificado quando eu sou ministrado por ele, que é meu líder aqui neste eixo. Então, estar aqui para mim é uma oportunidade que eu recebo com um senso muito grande de responsabilidade e sempre um prazer estar aqui, uma alegria, compartilhando aquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que Deus quer falar ao seu povo nesta noite. Muito obrigado, pastor Cristiano, pelas palavras. Desejo que Deus o abençoe, assim como todo o corpo de obreiros que estão aqui lado a lado com o pastor Manuel Ferreira e a pastora Marjorie, esse casal que mora no nosso coração, a quem nós tanto amamos. Eu deixo aqui meu agradecimento. Amém? Neemias capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Só até aqui. Antes de tomar o seu assento, cumprimente mais uma vez alguém que estiver perto de você, dizendo para ele assim: foi bom você ter vindo ao Silex. Demonstre a sua alegria, satisfação de estar participando deste simpósio junto com o seu irmão, dizendo da sua alegria. É bom estar aqui com os irmãos nesta noite. Estamos falando de Neemias. Todos aqui sabem bem quem é Neemias. Neemias, seu nome significa Jeová conforta. Quero passar algumas informações rápidas sobre este importante personagem bíblico, para que possamos desenhar a plataforma de lançamento da mensagem que Deus tem para compartilhar conosco nesta noite. Aí no capítulo 1, ainda, a palavra de Deus nos diz que ele era filho de Acalias. Este Neemias é o autor do livro de Neemias, a qual nós lemos alguns versículos. Historiadores acreditam que Neemias pode ter sido um eunuco. Neemias tinha um irmão por nome de Anani. Onde Neemias estava? Neemias estava neste momento em Suzã. Suzã era uma fortaleza
era a cidade real do Império Persa. Ali estava a residência do rei. Ficava na província de Elã, sobre o rio Ulai. Para nós identificarmos geograficamente, a Pérsia, neste tempo, era localizada onde hoje é o Irã. Ali estava Neemias, fazia parte do povo de Deus, mas como o povo de Deus havia sido levado para o cativeiro, então Neemias ainda estava lá. Neste episódio, nesta época, Neemias estava lá como copeiro do rei da Pérsia. Ser copeiro era um cargo de extrema confiança, porque ele tinha o dever, entre tantas outras obrigações, de provar a bebida do rei antes que ele bebesse. Então o rei tinha que contar com a ajuda de alguém de sua confiança para que aprovasse tudo que ele iria ingerir. O rei da Pérsia se chamava Artaxerxes Longânimos. Ele estava na Pérsia, porém, a palavra de Deus diz que Jerusalém havia sido tomada e o povo estava em Jerusalém, estava em miséria. E acontece que depois de 70 anos de cativeiro, Deus começou a trazer o povo de volta para Israel em 3 viagens, ou em 3 levas. Depois de 70 anos de cativeiro, se alguém estiver anotando, é importante saber essa ordem cronológica. A primeira leva de judeus a retornar para Israel após o cativeiro foi conduzida por Zorobabel, que teve a missão de liderar um grupo de judeus para a terra prometida, mais especificamente de volta a Jerusalém, para a reconstrução do templo. Depois de 80 anos que Zorobabel havia liderado a primeira leva de judeus, é registrado na história a segunda leva de judeus, liderada por Esdras. Note então que o retorno do povo de Israel após o cativeiro não foi do dia para a noite todo mundo junto. Zorobabel conduziu um grupo, o segundo grupo voltou depois de 80 anos com Esdras, que voltou já com o templo erguido em Jerusalém, com a missão de reestabelecer o ensino da lei. Esdras recebe de Deus esta incumbência. Depois de 13 anos que Esdras havia liderado esta segunda leva de judeus, Neemias lidera a terceira, com a missão de reconstruir o templo. Então, recapitulando, 70 anos de cativeiro, Zorobabel vai para a reconstrução do templo. Depois de 80 anos, vai a segunda leva com Esdras. Depois de 13 anos, vai a terceira leva com Neemias. Resumindo, Neemias vai a Jerusalém depois de 93 anos que o cativeiro já havia sido oficialmente encerrado. Porém, haviam tantos judeus que ainda não haviam voltado para a terra prometida. Por isso, havia templo, Jerusalém estava lá sendo habitada por judeus já. Porém, a palavra de Deus diz que a cidade estava desolada, porque
os muros estavam fendidos e as portas queimadas. Então, no capítulo 1, verso de número 2, nós vamos começar a abrir os tesouros da palavra para revelar algumas características do sucesso da liderança de Neemias. Nós vamos ver como Deus faz uma estratégia para que Neemias seja um líder eficaz. E dentro dessas lições da vida de Neemias, eu espero que cada servo de Deus que lidera na sua obra, que cada serva de Deus que exerce ou exercerá alguma posição de liderança, possa juntamente comigo meditar para que possamos aprender e relembrar aquilo que já aprendemos para o sucesso em nossa tarefa de fazer a obra de Deus e liderar o povo de Deus. Neemias capítulo 1, verso de número 2, eu gostaria de contar com a participação deste lindo grupo de irmãos que estão no Silex. Por isso, se alguém tiver a sua Bíblia, puder mantê-la aberta em Neemias e no capítulo 1, eu gostaria que alguém que puder, qualquer pessoa, indistintamente, que puder ler o verso de número 2, nós vamos extrair deste versículo o primeiro requisito para se ter sucesso na liderança do povo de Deus. Alguém achou? Neemias capítulo 1, verso 2? Pode ficar de pé e ler bem bonito para que todos ouçam. Só até aí, obrigado. Pronto, vamos começar por aí. Veio um dos meus irmãos. Neemias era um homem de Deus. Neemias estava em um alto cargo no palácio real do Império Persa, mas ele tinha comunhão com seus irmãos. O líder que quer ser bem-sucedido precisa ser um homem que está em comunhão. Neemias tinha comunhão com os irmãos. Os irmãos não estavam no mesmo status. Os irmãos não tinham o mesmo patamar, mas tinha comunhão com Neemias. Neemias não se esqueceu dos seus princípios. Neemias cresceu, mas manteve fresquinho na memória, aleluia, a lembrança de onde foi que Deus o tirou. E a consciência de que se Deus o abençoou, foi para que ele abençoasse seus irmãos. Nenhum líder irá prosperar se não cultivar comunhão. Líder, quanto mais cresce, mais se aproxima. O líder que quando cresce se afasta, ele está se afastando também do propósito. Neemias cresceu, mas mantinha a comunhão. Era hospitaleiro. Ele não perdeu o contato com os seus irmãos, ainda que estivesse ocupando uma alta posição. Número 2, verso de número 2, continue, meu amado irmão, por favor. Muito obrigado por sua cooperação e participação. Isso, o senhor leu. Veio um de meus irmãos. Em seguida, pronto, só até aí, obrigado. Perguntei sobre os judeus. Ele estava movido de compaixão pelos perdidos. Ele estava em uma alta posição, mas se preocupava com aqueles que não estavam bem. Irmãos queridos, irmãs que me ouvem, para nós exercermos a liderança na obra de Deus, nós precisamos ter compaixão. Compaixão é mais do que pena. Pena é um sentimento de tristeza em ver a situação de alguém. Compaixão é você sentir o que a pessoa está sentindo. Sabe qual era o combustível
que mantinha Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a palavra de Deus diz, ele era movido de íntima compaixão. O cansaço batia, mas Jesus continuava. Por quê? Porque ele sentia a necessidade do povo. Líder de verdade, quem tem chamado para a obra de Deus, precisa sentir a necessidade do povo que precisa de liderança. Tem que vir do coração. Liderança não é cargo, não é status. Liderança é ter compaixão para ajudar aqueles que estão perdidos. Neemias se preocupava com os que não estavam bem, apesar dele estar muito bem. Neemias não se esqueceu de onde ele veio, de suas raízes. Neemias não perguntou só por perguntar, como é que eles estão? Tá tudo ruim? Ah, que pena. Não, ele perguntou porque se importava e, mais do que isso, queria resolver. Outro irmão pode ler o verso de número 4, por favor? Vamos contar com o maior número de pessoas que puderem estar nos ajudando. Capítulo 1, verso 4, os que desejarem, obviamente, não é? O terceiro, muito obrigado, irmã. O terceiro segredo de Neemias, que levou Deus a olhar para ele e dizer, é este que eu vou usar para a reconstrução dos muros de Jerusalém, é que ele não era um homem egoísta. Sabe, irmãos, eu sei que muitos que almejam o ministério, não sabem o significado da palavra. Ministério, ministro, ministrar, tem a raiz da palavra servir. Ministrar é servir. Neemias não estava apenas triste, Neemias não era egoísta, ele estava sendo abençoado, mas ele queria servir. Ele, no seu coração, chorou, pedindo a Deus alguma estratégia para ajudar aquele povo que estava precisando. Neemias queria compartilhar a bênção de ser feliz. Nós estamos aqui em um sábado à noite, feliz na presença de Deus. Quantos hinos maravilhosos nós cantamos aqui, mas enquanto nós estamos aqui, quantos estão perdidos sem ter a alegria que nós temos, sem ter a paz que nós temos? Quantas pessoas nós conhecemos que não têm a unção, a presença, a manifestação do poder de Deus que nós temos? Nós que lideramos na obra de Deus, não podemos olhar para esta multidão indiferente. Nós temos que fazer como Jesus, que olhou para Jerusalém e chorou. Como Neemias, que olhou para Jerusalém e chorou. O líder tem a confirmação de seu chamado quando ele vê a necessidade do povo e chora. Quando ele sente o que o povo precisa receber. Ó Deus, que neste silex o Senhor venha levantar Neemias para mudar a história de alguém, porque estamos aqui para sermos usados e queremos servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que, quando deixa de ser diácono, diz, pronto, agora não vou mais servir, agora eu vou ser servido. Ele ainda não entendeu o propósito do chamado. O diácono é servo, agora o presbítero é servo do servo. O evangelista é servo do servo do servo. O pastor é servo do servo do servo do servo. Se for presidir campo, então, irmão, aí é servo do servo ao quadrado, ao cubo, do servo do servo do servo. Nós fomos chamados para servir. Servir. Quarto segredo. A irmã leu.
Ao ver a necessidade, Neemias foi orar. Neemias não partiu para Jerusalém. Neemias foi orar, para receber a orientação de Deus. Neemias usou armas espirituais. Todo líder que quer ser bem sucedido no ministério precisa entender que igreja, apesar de ser uma organização, ela é espiritual. É um organismo, é uma organização, mas é um organismo. E esse organismo é liderado, controlado e direcionado por Deus. Não existe fórmula para uma igreja. Existe joelho no chão e estratégia que vem do céu. Igreja é assim. O líder precisa entender isso. Ele jejuou e orou. São armas espirituais. Às vezes o dirigente de congregação fica sem entender. O que é que está acontecendo lá? Vamos aqui reunir, vamos botar no papel. Nem tudo que uma congregação está enfrentando se resolve com a caneta no papel. Muitas coisas se resolvem com o joelho dobrado no chão. É espiritual. Buscar de Deus, orar. Antes de Neemias usar as ferramentas humanas, ele usou as armas espirituais. Vamos lá, Neemias. Para construir o muro precisa de ferramenta. Calma, antes de pegar as da terra, eu vou usar as do céu. Se todo líder, quando vai fazer a obra de Deus, sentar-se no seu coração este propósito: antes de eu colocar a minha estratégia em prática, eu vou orar, vou pedir a Deus, vou estar sendo armado com as armaduras celestiais. Com certeza ele teria mais eficácia e mais sucesso. Tudo que fazemos, primeiro orar. Antes de agir, orar. E orei ao Senhor, e jejuei. Ele não foi imediatamente. Orei, jejuei. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aí Jesus diz: o que é que tem que fazer? Envie ceifeiros? Não, rogai ao Senhor para que Ele envie, né? Às vezes a gente, quando vê a necessidade da obra, a gente quer fazer. E Jesus ensinou: antes de fazer, ore para que Ele faça. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sucesso na liderança, no ministério. Por quê? Armas espirituais. Porque nós só conquistamos algo na terra depois que nós conquistamos primeiro no mundo espiritual. Após jejuar e orar, todas as portas foram abertas para Neemias. Se Neemias fosse sem orar, sem jejuar, talvez ele ia esbarrar em algumas portas. Mas depois dele ter feito o seu propósito de jejum e oração, nós vamos ver aqui como as portas se abriram. Um grave erro é nós deixarmos para orar só depois que as coisas dão errado. Não, a gente não espera dar errado para ir orar. Tem pessoas que às vezes não entendem por que a irmã não sai do ciclo de oração, por que esse irmão vem todo culto, mas já veio no domingo. Para que tem que vir culto durante a semana? O Silex são 3 dias, já veio na quinta, já veio na sexta, para que veio no sábado? Tem gente que pensa: mas eu não estou enfrentando problema nenhum. E quando vê alguém que não sai do ciclo de oração, pensa: esse irmão deve estar passando um grande problema, porque ele está lá buscando, toda a campanha ele participa, e na verdade, as pessoas que estão participando da oração, nem sempre é porque estão enfrentando grandes problemas, é porque elas estão se preparando para quando os grandes problemas aparecerem, elas estarem preparadas. Um grande equívoco é o guerreiro querer se preparar para a batalha no dia que o inimigo se levanta. Não, irmão, no dia que o inimigo se levanta, você já tem que estar manejando bem a espada. Hora de se preparar para a batalha é quando as coisas estão bem. Então nós não podemos deixar para orar só quando a coisa apertar. A gente vai buscar Deus, segunda, terça, quarta, quinta. Mas para que isso tudo? É porque o dia que o desafio chegar,
eu estou preparado. Vai o soldado para a guerra, na hora que o pelotão vem na direção dele, ele... Me dá esse fuzil aqui, por favor. Sabe qual é o botão que eu aperto aqui? Eu preciso aprender aqui. Faz aqui, por favor, um intensivo para eu aprender a dar tiro ao alvo. Ô, meu irmão, agora eu só vou pedir que você encomende a sua alma. Se prepare que os portões celestiais estão se abrindo, porque o inimigo já está chegando aí, né? Tem gente que deixa para se preparar quando o inimigo se levanta. Aí quando se levanta, por que sai dizendo: irmão, alguém vai orar por mim? Irmão, ora por mim você. Cadê? Qual é o irmão de oração? Porque está procurando tanta gente para os outros orarem. Gente, vocês aí que frequentam círculo de oração, ore por mim. Não, mas vem orar conosco. Não, eu gostaria de pedir oração. Mas por quê? Se é você que está enfrentando a luta. Aí ele não sabe expulsar um demônio, não tem condição de enfrentar uma batalha, porque não se preparou. O líder que é chamado por Deus e tem sucesso como Neemias teve, antes de enfrentar todas as lutas lá na frente, ele já foi preparado. Ah, irmão, o dia que Neemias foi marchando para Jerusalém, ele foi com tanta autoridade, ele estava debaixo de muita unção ali, porque ele orou e jejuou antes. Ele não foi para ver no que ia dar, não, ele foi certo do que ia acontecer. Por quê? Ele estava debaixo de jejum e oração. Terrabagassube era mandarabachai. Aleluia! A gente precisa aprender isso. A gente primeiro conquista no mundo espiritual, depois se materializa na terra. Quando uma coisa se materializa aqui, no mundo espiritual já está decretado faz tempo. O anjo disse para Daniel: desde o dia que você clamou, eu vim. Faz 21 dias. No céu a vitória já estava decretada. Depois de 21 dias que materializou aqui. Você crê que esse mês vai se materializar coisa na sua vida que no mundo espiritual já está assinado? Só porque você veio? Ita, que é sobre. Aleluia. Você não veio para uma palestra teórica. Você veio para um simpósio onde Deus está escrevendo uma nova história e você está conquistando terras no mundo espiritual. Foi isso que Neemias fez. Que mais? Verso de número 8. Neemias faz uma oração. A oração de Neemias. Oh, irmão, quando eu vejo que Neemias vai orar, antes de agir, eu presto tanta atenção nessa oração, porque se eu quero o êxito que Neemias teve, eu quero identificar na oração dele, o que ele orou, para eu poder orar também. Eu quero orar, mas o que é que eu vou orar? Eu quero orar o que Neemias orou, para conquistar o que Neemias conquistou. A oração de Neemias começa assim, no verso 8. Lembra-te, ó Deus. Esta palavra é tão profunda. Lembra-te, ó Deus. Pergunta. Neemias ora assim, lembra-te, Deus. É porque Deus havia se esquecido? Os irmãos acham que Deus se esquece de alguma coisa? Os irmãos acham que alguma coisa acontece na terra e Deus é pego de surpresa? Que Deus não se lembre? Então por que Neemias diz, lembra-te, Deus? Quando Neemias fala isso, não é porque Deus havia se esquecido de suas promessas. Não. Quando Neemias diz, lembra-te, era para mostrar que Neemias se lembrava. Deus
O Senhor se lembra? Porque eu me lembro do que o Senhor prometeu. Eu não me esqueci das suas promessas. Neemias conhecia a vontade de Deus. Deus havia falado que ele reuniria dos 4 cantos. Neemias diz: eu conheço as tuas promessas. Vamos fazer os cálculos aqui? O povo foi levado cativo. Ficou 70 anos no cativeiro. Passou 70 anos. Zorobabel volta para Jerusalém com a primeira leva, passa 80 anos. Aí foram quantos anos? 70 mais 80? 150. Depois de 13 anos é que chega esse episódio que nós estamos lendo aqui. 150 mais 13? 163 anos depois que o povo havia sido levado para o cativeiro, Deus encontra na terra um homem que olha para o céu e diz: lembra-te, ó Deus, que o Senhor disse que se o teu povo desobedecesse, o Senhor espalharia pela terra, mas se ele se convertesse, o Senhor o ajuntaria dos 4 cantos. Eu vim aqui para dizer que eu me lembro das tuas promessas. Eu quero perguntar se você ainda se lembra do que Deus disse a respeito do teu ministério. Eu vim aqui enviado por Deus para te perguntar se você ainda se lembra do que Deus disse que ia fazer através de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse: lembra-te, o Senhor falou, no verso 9 é que está registrado: se vos converteres, eu vos ajuntarei. Neemias não lembrou disso e saiu procurando. Alguém vai se converter? Alguém vai se posicionar? Vocês aqui, vocês estão dispostos a se posicionar? Alguém aqui está com vontade? Vamos fazer uma eleição? Vamos fazer aqui uma pesquisa? Quantos querem? Quantos querem se converter? Neemias, ele não estava preocupado quantos do povo de Deus iriam buscar o cumprimento da promessa. Ele não foi perguntar para ninguém. Ele olhou e disse: é promessa de Deus que se o povo se convertesse, eu iria alcançar esta promessa. Então eu quero, isso é a posição de um líder. Então eu quero que comece por mim. Eu estou aqui pedindo perdão, Senhor. Ele estava pedindo perdão, não era nem para ele. Ele estava liderando um povo que havia se afastado, e ele estava intercedendo a Deus por este povo. Líder não foi chamado para apontar e condenar o povo. Nós não somos líderes para ser condenadores. Nós fomos chamados para ser sacerdote, aquele que intercede a Deus pelo pecado do povo. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Aqui tem gente que se afasta de ti. Aqui tem gente que peca. Aqui tem gente que não quer saber do Senhor. Mas eu estou me colocando aqui para interceder por este povo. Lembra-te da promessa: se precisa de alguém se converter, eis-me aqui. Que comece por mim, que comece por mim, que comece por mim. Sabe, irmãos, eu quero falar muito francamente aos irmãos. Nós observamos muitas vezes na obra de Deus coisas que precisam melhorar, coisas que precisam ser ajustadas. A pergunta de Deus hoje é: o que você está fazendo para que as coisas melhorem? A pergunta de Deus para mim, quero apontar para ninguém. Se Deus estiver falando com mais alguém,
Eu queria que meditasse nisso. Ao invés de ficar falando, eu vou parar porque tem gente que não faz coisa errada. Deus, já que tem gente que não presta, então eu também não vou fazer. Já que tem gente no povo que é desanimado, então eu também vou me desanimar. Já que passaram-se, quantos anos do cativeiro? Passaram-se 163 anos que esse povo foi levado pelo cativeiro. Já faz 163 menos 70, já faz 93 anos que foi a primeira leva e esse povo não volta. Ah, Deus, sabe o que? Eu é que não vou me meter com isso. Levanta outro. Neemias olha e diz: tem muita coisa para ser ajustada. E é por isso que eu vou me posicionar. Deus precisa de você, não é porque está tudo certinho, não. É porque tem muro para consertar. Se não tivesse muro para consertar, Deus não chamava Neemias. Agora, ficar olhando para o muro que precisa consertar e ficar murmurando que o muro está quebrado, o muro continua quebrado, nada é feito, e Neemias não cumpre o chamado dele. Ah, Deus, o Senhor vai me enviar para aquele lugar onde os muros estão quebrados. É por isso que eu estou te enviando, meu querido. Se lá tivesse os muros tudo direitinho, com as portas bonitinhas, não precisava você ir para lá. Quem seria Ezequiel se não existisse um vale de ossos secos? O Senhor vai me mandar para um vale cheio de ossos secos, Senhor. O Senhor me prometeu um ministério. Modéstia à parte, o meu chamado é para presidente. Eu não queria citar, né? Mas essas coisas assim não condiz com o meu chamado. Deus me chamou para trabalhar com o exército vivo. Por que o Senhor está me enviando para um vale de ossos secos? É porque Ezequiel, o exército vivo com quem você vai trabalhar, vai ressuscitar depois que você chegar lá. Se Ezequiel rejeitasse os desafios do ministério, ele nunca veria os milagres do ministério. Para que Neemias iria para Jerusalém se os muros estavam quebrados? Deixa eu adiantar, porque as horas já se adiantam. Eu só queria falar aos irmãos uma coisa: ministério é ir consertar muro quebrado. Quem está querendo o ministério, se prepara que vai ter porta queimada. É muro quebrado e porta queimada. E cidade desolada. Ó Senhor, por favor, me envie para aquela congregação, a top do campo. Eu sinto um chamado que quando eu falo até me arrepio, escorre uma lágrima, Senhor, porque eu sinto o chamado. Sabe por que aquela congregação está boa? Porque um dia Deus enviou um Neemias e fez ela ficar boa. Eu não quero as cidades que estão fortificadas. Eu quero saber quais são as que Deus vai me usar para fortificar. Alguém está ainda querendo ser líder na obra de Deus? Estamos num simpósio, né? Para líderes em excelência. Foi o que eu entendi. Então, verso de número 10. Ele diz: este é o teu povo. Próximo ponto.
Neemias tinha uma nítida visão espiritual. Qual foi a notícia que ele recebeu? Verso de número 3 diz: o povo é miserável. Todos os irmãos repitam após mim: miserável. Foi o que disseram para Neemias: miserável. Isso é o que os olhos humanos estavam vendo. Quando Neemias perguntou: como está Jerusalém? Verso de número 3 diz: povo miserável e desprezado. Digam todos: desprezado. Isso é o que os homens viam. Olha o que Neemias diz no verso de número 10, quando ele vai orar. Ele não ora dizendo: Deus, existe um povo miserável. Ele diz: Deus, ali está o teu povo. O teu povo. O teu povo. O verdadeiro líder não anda pela visão da maioria, ele anda pela visão de Deus. Pode ser desprezado por todos, quando ele olha na visão de Deus e vê um povo que está lavado, redimido pelo sangue de Jesus, ele se dispõe. Está todo mundo vendo o muro quebrado, eu estou vendo o muro erguido. Está todo mundo vendo porta queimada, eu estou vendo porta erguida. Quem lidera na obra de Deus não vê o terreno, ele vê o projeto. Enquanto todo mundo vê mato, o engenheiro revela para os seus obreiros: aqui está a planta, o projeto é esse. Todo mundo passa e vê terreno baldio. Quem tem a visão do engenheiro passa e diz: aqui vai ser um prédio maravilhoso. Eu quero que cada irmão, cada irmã levante a sua mão e receba nesta noite visão da parte de Deus. Ó Deus, eu faço a oração que Eliseu fez: abre os olhos de cada líder para que veja não o que os olhos humanos enxergam, mas aquilo que o Senhor quer mostrar. Os nossos olhos podem estar vendo muros quebrados e portas queimadas, mas nós vamos voltar para a casa deste Silex, vendo o teu povo erguido, vitorioso e abençoado para a glória de Deus. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Alguém lê o verso 11, por favor. Verso 11. Olha como é a estratégia de Deus. Irmão, quando a gente vai escolher obreiro, quando a gente vai escolher alguém, a gente vê de um jeito, Deus vê totalmente diferente. Quantas vezes nós, como líderes, os irmãos aqui, precisam escolher pessoas e diz: Deus, eu não posso errar, eu vou conversar com aquele irmão, para aquela responsabilidade. Senhor, a gente chega como Samuel na casa de Jessé. Muitas vezes a gente vai olhando a aparência, e Deus diz: Samuel, não veja como vê o homem, porque eu vejo o coração. Ainda falta o menor. Deus não chama os mais capacitados. Muitas vezes, quando eu era jovenzinho, acompanhando meus pastores, líderes que eu tive, eu via, às vezes, a escolha de pessoas para ocuparem alguma posição de responsabilidade na obra de Deus. E eu achava que sabia alguma coisa, e eu não era doido de ficar falando nada, porque eu estava ali para aprender, eu não estava ali para ensinar. Se eu estivesse ali para ensinar, eu não era o liderado, eu era o líder. Eu estava ali para aprender. Mas eu ficava assim olhando e falando: mas tem aquele irmão que é tão melhor que esse, por que que esse é que foi chamado? Isso não aconteceu só comigo, e não aconteceu só onde eu morava.
Isso acontece desde os tempos bíblicos. Deus escolhe para fazer uma grande obra em Jerusalém. Quem? Um copeiro. Um copeiro. Verso de número 11. Alguém pode ler? Se esse versículo dissesse, e era eu, um grande engenheiro da Pérsia, a gente ia entender, realmente esse é o cara, para ir fazer esta grande obra de reconstrução do muro. Não, era eu, copeiro do rei. Se aí ele dissesse, era eu, o mestre de obras, experiente no reino da Pérsia, a gente ia entender. Está vendo? Deus chama as pessoas certas. Deus não erra, olha lá. Não, eu era copeiro. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Irmão, o que copeiro entende de construção de muro, irmão? Por que Deus chama um copeiro? Eu fico imaginando os anjos no céu. Os anjos já estão acostumados, porque eles estão lidando com Deus há milhões e milhões de anos, então já se acostumaram, né? A gente que conhece Deus há pouco tempo, né? Alguns há 50 anos só, outros há 70, outros há 80 anos, no máximo 100 anos. A gente ainda está aprendendo como é que Deus escolhe e trabalha. Mas os anjos estão milhões de anos acompanhando o Criador, fazendo e arquitetando seus projetos. Eles já se acostumaram. Deus olha e diz: achei! Sim, Senhor. Achei o homem que vai liderar a reconstrução dos muros, vai reparar todas as portas de Jerusalém. Quem é? Às vezes um anjo, aqui eu vou dar asas à minha imaginação, tá, irmão? Deixa eu só abrir aqui um parênteses, tem nada disso na Bíblia. Às vezes, se tivesse um anjo curioso, igual eu sou, ia dizer: olha lá, escolhi. Eu vou dar um palpite. Ninguém perguntou meu palpite, mas eu vou sugerir ele. Eu conheci um caba bom. Lá em Jerusalém tem um que quando pega, se ele pega várias obras de uma vez, ele constrói. Quando Deus diz, achei, todo mundo diz: quem é o homem que vai construir os muros, reparar as portas? Ele diz: um copeiro do rei que está lá na Pérsia. Hein? Não tem ninguém em Jerusalém para fazer isso, não? Se você for ficar pensando: Senhor, por que eu tenho outros melhores? Você nunca vai fazer o que Deus tem para a sua vida, porque Ele não vai deixar de usar você para chamar alguém que é melhor. Até existe alguém melhor, sim. Eu não vou mentir para você, não. Você não é o melhor, não. Até existe gente mais capacitada que você mesmo. Mas tem uma coisa: Deus escolheu você. Quando alguém chegar querendo te rebaixar, irmão, não deixa te rebaixar não. Você mesmo se rebaixa antes. Ninguém consegue humilhar o humilde, porque ele já é humilde. Paulo disse: eu sou o menor. Quem que vai rebaixar ele? Irmão, quem fica triste porque não me valorizava, é porque se acha com muito valor. Quem já sabe que não tem capacidade, é a graça, a misericórdia de Deus na minha vida.
alguém chegar aí e dizer, você não é o melhor, eu vou dizer, olha, eu vou consertar. Na verdade, não é que eu não sou o melhor, eu sou o pior, eu sou o menor de todos. Mas Deus chamou Davi, era o menor. Deus chamou Gideão, era o menor da casa. Deus chamou Moisés, era o menor da casa. Deus chama ainda hoje o menor. Moisés deu mais trabalho para Deus do que Faraó. Faraó, irmão, Faraó, Deus manda 10 pragas, mata os primogênitos e liberta o povo. Agora Moisés, vai Moisés, ele, não sei falar. Moisés, vai sem saber falar. Sou eu que vou falar na tua boca. Você não vai assumir o que eu estou colocando na sua mão, porque você não sabe falar. É por isso que eu te chamei, porque os que sabem falar, fala de si mesmo. Quem não sabe, só fala o que eu mando. Ai. Irmão, eu não sei se você já teve aula de liderança empresarial. É diferente, tá? Aqui, para ser o maior, tem que ser o menor. Então é diferente. Se você for participar de algum simpósio de liderança no mundo, para você chegar lá em cima, você tem que pisar nos outros. Aqui, você tem que servir os outros. Então, aqui, para subir, tem que descer. É tudo ao contrário. É tudo diferente. Quando Deus pensa que Moisés, pronto, Moisés, agora, aí ele diz, entendi tudo, Deus. Pronto, agora vai, Moisés. Não, eu vou. Mas manda Arão falar. Moisés, se fosse para eu mandar Arão, eu estava conversando com ele. Eu tinha aparecido na sarça para ele. Se eu apareci para você, Arão vai. Arão fala melhor que você mesmo. Deus não disse, não, Moisés, vem cá. Eu vou aqui, olha, vou dar uma massagenzinha no seu ego, olha. Não, você fala melhor que Arão. Não, irmão, Deus não fala isso para Moisés, não. Arão fala melhor mesmo. Tu é ruim para falar. Só que tem uma coisa. Quando você falar, o mar vermelho se abre. O que valida a autoridade de um líder não é a sua intrepidez. É uma coisa que desce do céu, chamada unção. Quando Deus derrama sobre alguém a sua unção, ele pode não ser o melhor, mas é ele que vai ser usado. Neemias, eu poderia estar chamando muitos outros experientes, mas eu escolhi chamar você, copeiro do rei. Muita gente podia não entender, mas olha só. Aparentemente, copeiro não tem nada a ver com construção de muros. Mas por que Deus chama ele? Diga comigo, estratégia. Deus olha para Neemias e diz, eu não quero pedreiros capacitados, eu quero copeiros disponíveis. Mestre de obra tem muito, mas que ora e diz para mim, lembra-te da promessa, não tem nenhum. Então, vai, é você, copeiro, mas que está disponível. Deus não está procurando os mais capacitados, Deus está procurando os mais disponíveis, aqueles que respondem, eis-me aqui, eis-me aqui. Você falar, eis-me aqui, quando a proposta é para melhorar de vida, você fala, eis-me aqui. Irmão, você até elogia o profeta. Meu Deus, disse que tem uma cadeira para mim. Esse é homem de Deus, hein? Como Deus usa aquela mulher. Ela veio marchando e disse, olha, essa cadeira que eu tenho para a tua vida, tu vai crescer. Irmão, mas Deus usa essa mulher. Agora, quando
vem a mensagem de Deus e diz: vou te enviar para uma terra desolada, onde tem um povo miserável, com muro quebrado e porta queimada. A gente já vai pedindo confirmação. Não, irmão, temos que ser prudentes. Eu vou pedir confirmação. Senhor, confirma. Eu quero 3 confirmações. Eu vou, se o Senhor, vou tirar a caixinha da promessa. Se eu tirar o cartãozinho vermelho e vier um versículo, a gente pede tanta confirmação para saber se é aquilo, né, que realmente Deus quer para a nossa vida. Deus está procurando quem está disponível para falar: eis-me aqui, até quando? Não é exatamente. Se fosse ao contrário, Neemias estivesse numa terra desolada e Deus dissesse: tenho eu uma obra contigo no palácio do rei, do reino da Pérsia. Mas se fosse de lá para cá, aí é bom, né? Agora daqui para lá, sai tu desta vida de mordomias, de comer no palácio do rei, e vai fazer uma grande obra em Jerusalém. Aí dizer: eis-me aqui, Senhor. A gente vai vendo que Neemias foi um grande líder, mas não foi por acaso. Houve um motivo. Houve alguns requisitos na vida de Neemias. Deus pega essa estratégia. Olha o que acontece. Neemias tem a notícia e fica triste. Porque ele fica triste, o rei vê que ele está triste. E não podia entrar na presença do rei triste. Quando o rei vê que ele estava triste, o rei pergunta. Neemias compartilha. Aí ele é enviado. Mas tudo começou quando Neemias se entristeceu. Tem horas que Deus permite a gente passar por certas situações, que a gente até se entristece momentaneamente, mas tudo faz parte de uma estratégia. Se Neemias não tivesse se entristecido, o rei não teria perguntado e Neemias não teria sido enviado. Então até aquele momento difícil faz parte de um cronograma de Deus para cumprir a promessa dele na sua vida. E aí o rei envia Neemias. Eu vou citar aqui algumas coisas que o rei proporcionou a Neemias, que vocês vão me dizer se havia alguém melhor do que Neemias para fazer esse trabalho. Olha o que o rei diz. Primeiro, o rei enviou chefes do exército e cavaleiros acompanhando Neemias. Então Neemias não chegou em Jerusalém assim por baixo. Ele chegou com chefes do exército e cavaleiros junto com ele. Podia ser o melhor mestre de obra. Eu quero ver onde é que o melhor mestre de obra arruma chefe de exército e cavaleiro. Aí a gente começa a ver. Eu acho que eu estou começando a entender por que Deus escolheu o copeiro. Existe um motivo. Sabe o que o rei deu para Neemias? Cartas para todas as autoridades deixarem Neemias passar. Da Pérsia, de Suzã até Jerusalém, por onde Neemias passava, ele só tirava a carta do rei. Foi o rei que me mandou. Foi o rei que me mandou. Ia passar na imigração. O que vocês estão atravessando? O rei mandou. Está aqui o decreto. O rei mandou. Me diz qual é o melhor engenheiro que ia conseguir uma carta do rei da Pérsia. Estou começando a achar que Neemias era a melhor opção mesmo. O que mais? Não fica por aí não. O rei deu carta também para as autoridades doarem todas as madeiras que fossem necessárias. Onde é que Neemias conseguiu material para reparar
todas as portas de Jerusalém. Irmão, o muro de Jerusalém é coisa de cerca de 4 quilômetros de extensão, 12 portas, material para isso tudo. Irmão, eu fiz uma construçãozinha lá de 1.000 metros quadrados, irmão do céu, quase que eu fui procurar saber como é que abre uma loja de construção, porque quanto material. E olha, irmão, você que for construir, deixa eu dizer uma coisa, não acredite naquele cálculo que te disserem que precisa de tantos sacos de cimento não, viu? Se disserem 30 sacos de cimento, põe 60. Põe, porque, irmão, vai por mim. É material que não acaba mais. Onde é que Neemias conseguiu material para aquilo tudo? Ele era copeiro do rei, e o rei escreveu: todo mundo que receber esse homem, dê a madeira que ele precisar. Neemias só chegava e diz: madeira, mais madeira, pode botar mais que eu vou precisar. Deus me chamou, Ele me dá a condição de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu quero falar com alguém que tem chamado de Deus nesta noite. Cheia Rebeca, suida hergia, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu lhe digo: vai fazer o que Deus te mandou, porque as condições vão chegar nas suas mãos, porque o rei já escreveu na carta que vai chegar tudo o que você precisa. Quem recebe, diga amém. Deixa eu entrar numa parte aqui, que não é para desanimar você não, mas Neemias não chegou lá e encontrou uma comitiva aplaudindo ele. Tá aí, Neemias vitorioso, Neemias vitorioso. Olha, gente, ele saiu do palácio, abriu mão de comer banquete no palácio, para vir reconstruir muro para a gente aqui em Jerusalém. Uma salva de palmas para Neemias. Tem muito obreiro que, quando é designado, acha que o povo tem que aplaudir porque ele foi enviado. Ai, Jesus, eu não quero desanimar ninguém, Senhor, mas eu não posso deixar ninguém enganado. Eu não posso, Senhor. Põe amor nas minhas palavras. Nem todo mundo vai reconhecer as suas renúncias, não. Deixa eu falar baixinho aqui. Se você for ficar dependendo de aplauso para você continuar o ministério, você já está parando. Neemias não vai reconstruir o muro achando que todo mundo vai achar bonito o testemunho dele. Olha, de onde ele saiu, o que ele abriu mão, veja o sacrifício que ele fez, vamos ajudar. Sambalate, Tobias e Gesem olha e diz: vamos atrapalhar. Mas atrapalhar por quê? Me diz uma coisa, Neemias precisava de muro em Jerusalém? Não, irmão. Se Jerusalém tem muro ou não tem, a vida de Neemias está tranquila no palácio da fortaleza de Suzã. Então por que tem gente que luta contra? Porque faz parte. Quando você se dispõe a fazer o que Deus mandou, vai ter um inimigo morrendo de raiva. Irmão, eu não estou falando que vão ficar desgostosos, não. Eu estou falando que vai ficar com raiva. Irmão, quando você diz: eu vou fazer a obra, tem gente que se levanta com tanta raiva que você não entende por quê. Mas o que eu fiz para esse irmão, pelo amor de Deus? Não é por você, não é nada pessoal. É pelo propósito que Deus tem, que você aceitou. Agora, é escolha sua. Você vai aceitar o propósito de Deus e vai ficar disposto a ouvir conversinhas,
Ou você vai dizer, para não ouvir conversinhas, porque pastor, eu me conheço, eu não gosto de ouvir coisas que me magoam. Eu gosto de ouvir só coisas que me alegram. Então, para evitar, eu não vou fazer nada mais na obra de Deus. Neste simpósio, eu gostaria de lembrar a você uma palavra de Jesus. A árvore que dá fruto, a vara que dá fruto, ela vai levar pedrada. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem alguém levando pelo menos uma pedradazinha. Teve uma ali que eu acho que não é só uma pedrinha não, porque ela... O eita Deus da irmã me fez sentir mais de uma pedra. Mas deixa eu dizer uma coisa. É melhor levar pedrada, porque isso é sinal que você está dando fruto. Se você não tivesse dando fruto, irmão, eu já me acostumei tanto, que quando fico um tempo assim, sem levar uma pedrada, eu fico preocupado. Jesus, essa semana não veio nenhuma pedrinha, Senhor. Será que eu não estou dando fruto? Porque se dá fruto tem que ter pedra. Só que aí tem pessoas que dizem, para não levar pedrada, eu vou parar de dar fruto, né? Porque se não der fruto, não leva pedrada. Só leva pedrada se der fruto. Já sei. Pastor, o senhor tem um tempinho para mim? Eu gostaria de entregar tudo. Eu vou largar tudo. Por quê? A partir de hoje, nenhuma pedra. Como assim? É porque a partir de hoje, nenhum fruto. Não vou dar mais fruto. Ah, é? Aí vem o outro versículo. Jesus disse, e a vara que não dá fruto, corta e lança no fogo. Eu quero terminar esse silex perguntando, o que é melhor? Pedra ou fogo? Só tem duas opções, irmão. Não tem a terceira. Eu nem sei se os irmãos vão querer mais que o pastor Rodrigo venha em silex. Porque pelo amor de Deus, vim aqui dizer, é pedra ou é fogo, pastor? Qual é a terceira opção? É o seguinte, é dar fruto e levar pedrada, ou não dar fruto e ir para a fornalha de fogo? Eu hoje saio daqui dizendo, Deus, eu estou nem aí para as pedradas, eu vou continuar dando fruto, porque quem me chamou não é quem pega a pedra para lançar em mim, quem me chamou foi o Deus que me fez promessa, e eu me lembro de suas promessas. Eu me lembro, eu estava de trás dos currais das ovelhas, quando mandaram me chamar. Eu me lembro quando o Senhor disse que tinha algo grande na minha vida. Eu me lembro. As pedradas não vão me fazer parar. Dói, Jesus, eu não vou mentir não. Dói levar pedrada. Mas Senhor, o que são essas pedras perto dos cravos que cravaram as tuas mãos naquela cruz? O que são essas pedras? Eis-me aqui, Senhor. Oh, eu me lembro. Eu quero pedir que cada pessoa que tem chamado a parte de Deus fique de pé. Sem o Senhor nós não temos nada.
Nós vamos, Senhor, alcançar o que Neemias alcançou. Apesar de Sambalate, Tobias e Gesem, era só 3 que estavam querendo atrapalhar, mas havia uma multidão dizendo: Neemias, eu quero ver você vencer. Eu não vou dar ouvido para 3 que me apedrejam, não, porque tem uma multidão precisando do ministério que o Senhor me confiou. Por amor a esta multidão que está aqui para ajudar Neemias, eu estou disposto a ouvir as afrontas de Sambalate, Tobias e Gesem, mas eu não vou parar. Estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Eu quero saber se o Senhor está comigo. Cantando esse hino, eu entrego a oportunidade, agradecendo. Tudo é perda se eu não tenho. Se eu não tenho a Ti, Senhor, seria tudo perda. A Tua graça é o que me basta. Ó Deus, é o Senhor, é o Senhor. Sem o Senhor não sei aonde. É a Tua presença. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro Se o Senhor não estiver comigo, e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? eu aceito os Teus propósitos para mim hoje. Adianta eu juntar os meus tesouros Eu quero viver o que o Senhor projetou. e me esquecer daquele. Toda a igreja, enche o pulmão e cante. Eu não tenho. Só Tua presença que me basta. Eu te levarei por onde. Diga se eu não tenho, se eu não tenho a Ti. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. E eu te levarei De 2 em 2 ou de 3 em 3, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, eu peço que deem as mãos agora. E assim como Deus levantou ajudadores para Neemias, agora cada um fortalece o outro. O Espírito Santo me autoriza a dizer que Ele está renovando ministérios aqui agora. Ele está renovando chamados. Você não vai olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Neemias foi enviado, não foi por Sambalate, nem por Tobias, nem por Gesem. O Deus que enviou Neemias vai usar Neemias até a obra ser completa. Deus não te chamou para fazer nada pela metade. Você vai concluir, você vai terminar, você vai até o fim. Edergia, alabacachui, derreque. Essa pessoa que você está segurando a mão agora, talvez tenha chegado aqui sem força, talvez tenha chegado aqui sem ânimo, talvez tenha chegado aqui sem condição, mas Deus marcou o encerramento deste silex para renovar o chamado, etergia, as promessas, etobria, elergia, a unção na vida de cada obreiro. Cada pessoa neste santuário seja renovado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pastor Cristiano, há pessoas que estão aqui que já não falavam em línguas estranhas. Deus está renovando agora.
você volte a sentir o que você sempre sentiu. Você volte a receber agora o que você sempre recebeu da parte de Deus. É da Rabacasúbria, Alamandia Rabachai. O Espírito se move, o Espírito se move, o Espírito Santo de Deus se move. Elegia, Lamandia, Rabachui, Edargue, Asubri, Rodoria, Labachobia. Eita! Que Sambalate, Tobias e Gesem tiveram os projetos aniquilados, porque Neemias não parou, e o muro foi construído em 52 dias, não porque Neemias era o melhor, mas porque ele estava com a presença do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, é o Senhor quem garante aqueles que o Senhor chama e capacita aqueles a quem o Senhor envia. Seja a tua bênção sobre cada líder e obreiro da AD Campinas, é a nossa oração no nome de Jesus. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada.